Olá, pacificadores sociais! Sejam todos bem-vindos a esta disciplina de Direitos Humanos. Meu nome é Tenente Ana e estou aqui para repassar-lhes conhecimento acerca da aplicação do tema de Direitos Humanos à filosofia de polícia comunitária, que atualmente é adotada como diretriz estratégica do nosso Comando de Polícia Militar. Bem, eu peço que vocês, caso haja necessidade, caso você não esteja me ouvindo muito bem, por favor, aumenta aí o seu volume, certo? Coloca aí na sua caixinha de Bluetooth, ou no seu microfone, ou no seu fone de ouvido, porque nós estamos agora para dar início a uma aula que é muito importante, não apenas para a consolidação e construção dos conhecimentos voltados à filosofia de polícia comunitária, como também para a sua vida, certo? Eu sou muito defensora da ideia de que o conhecimento ele é poder e que o conhecimento é a chave para a liberdade intelectual e do pensamento. Então, por que eu gosto de ensinar a disciplina de Direitos Humanos? Porque é uma disciplina cujo tema é bastante polêmico. E eu gosto de uma polêmica. Na maioria das vezes, a polêmica é gerada pela ausência de conhecimento, né? E quando nós efetivamente temos acesso a esse conhecimento, nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar aquele conceito muda drasticamente. Isso não quer dizer que seja uma mudança para melhor ou para pior. Isso apenas muda, certo? Então, quando eu escuto alguém falar em direitos humanos na Polícia Militar, geralmente essa frase vem acompanhada do direitos humanos é só para bandido. E quando eu falo que sou instrutora da disciplina de direitos humanos, é mais ou menos essa reação que eu percebo nas pessoas. Existe sim um desconforto, uma repulsa, né? Existe uma tendência a se pensar direitos humanos da forma totalmente tirada de contexto e da forma distorcida a qual foi trazida até nós, né? Esse conceito ele chega até nós de uma forma bastante distorcida, bastante afastada do que realmente é. E vocês vão ver no decorrer do curso que, na verdade, direitos humanos diz respeito a todos nós, diz respeito a mim, a você, a seu filho, a sua esposa, a sua mãe. E é um tema bem controverso, que admite bastantes conceitos diferentes, mas que faz menção principalmente ao reconhecimento do ser humano enquanto detentor de direitos universais, enquanto detentor de garantias universais, enquanto merecedor, enquanto objeto da proteção do Estado, certo? Então, vamos seguir adiante. Bem, vocês já devem ter visto, com certeza, anteriormente nas outras disciplinas, que o conceito de polícia comunitária está atrelado diretamente a um objetivo, qual seja o de promover a paz social, através da integração entre polícia e comunidade. Mas talvez o que não tenha ficado muito claro, e espero que tenha ficado claro, é que, na verdade, a adoção dessa política de segurança integrada com a comunidade é algo que pertence a todos os estados da federação. Então, por exemplo, se trata de uma política de segurança pública descentralizada e integrada. Todos os entes da federação, na forma das suas instituições de segurança pública, principalmente, né, devem ser sim mantenedoras da paz social, da ordem, mas também prover essa integração com a comunidade, não apenas porque nós estamos no seio da comunidade, mas principalmente porque quando nós trazemos a população para perto da polícia, nós estamos criando um vínculo e estamos incrementando, conferindo poder estatal às nossas instituições. Ao passo que muitas pessoas ainda pensam, e é um pensamento que deve ser superado, ao passo que muitas pessoas acreditam que essa aproximação do policial militar com a Dona Maria, lá do bairro de Mangabeira, que isso seja algo prejudicial, que isso seja um fator de enfraquecimento da Polícia Militar da Paraíba, aqui nós queremos mostrar aos senhores e às senhoras que, na verdade,
essa construção, essa consolidação, esse fortalecimento da filosofia de polícia comunitária e a efetiva adoção dessas estratégias são, na verdade, um elo muito importante que vai conferir à Polícia Militar da Paraíba, especificamente, seu fortalecimento institucional, o engrandecimento da sua imagem, consolidar principalmente a autoridade da nossa corporação, certo? Perante a comunidade. Então, nas palavras do jurista Ricardo Castilho, sem os direitos humanos não teria havido a abolição da escravatura no mundo. Não teria havido a emancipação da mulher, rebaixada à condição de inferioridade jurídica, sem trabalho remunerado e sem influência e participação nas decisões políticas da sociedade. Sem direitos humanos, desses 70 anos que nos distancia da última guerra mundial, teríamos a repetição das tragédias de Hiroshima e Nagasaki, com a utilização da bomba atômica. Finalmente, sem os direitos humanos, teriam prevalecido as concepções totalitárias dos regimes que, à direita e à esquerda, superdimensionaram o Estado no combate ao individualismo que acabou sacrificando as liberdades concretas e mínimas de cada um dos que viveram sob esses regimes. Como nós veremos adiante e no decorrer dessa aula, os direitos humanos, na verdade, dizem respeito a direitos históricos, a direitos que, ao contrário do que se pensa, por serem históricos e se localizarem em dimensões, não se sobrepõem uns aos outros, ou seja, a instauração de um novo direito, de uma nova gama de direitos, não significa que os direitos predecessores, que os direitos anteriores a eles, não existem mais. Então, por exemplo, veremos que alguns institutos legais que estão previstos na nossa Constituição Federal, a nossa Carta Política, a nossa Carta Maior, né? A carta que direciona a estrutura e define como o Estado deve se organizar, nós veremos que esses institutos legais, já preconizados, sobretudo no artigo 5º da nossa Constituição, existem há muito tempo. E, inclusive, existem até mesmo antes da nossa concepção do que vem a ser Estado moderno e soberano, como nós temos hoje. Então, eu gosto muito dessa disciplina porque eu sou um exemplo de que aprender sobre direitos humanos é totalmente possível do ponto de vista de adquirir esse aprendizado e se despir de preconceitos. Porque, por exemplo, eu vim saber o que são direitos humanos e que direitos humanos me pertencem em 2014. Estamos em 2020. Então, assim, apesar de haver essa estrutura de chegar a esse conceito de forma bem distorcida para nós, quando eu finalmente descobri que direitos humanos também me pertenciam, que eu também tinha acesso a essas garantias e que coisas simples do meu cotidiano, na verdade, faziam menção à teoria dos direitos humanos, eu fiquei me sentindo totalmente despida de todo esse conhecimento durante tanto tempo, né? E eu sou defensora da ideia de que direitos humanos, política, filosofia, educação financeira e tantas outras disciplinas importantes da sociedade e a condição de cidadania deveriam ser sim ensinadas nas escolas, principalmente no ensino fundamental, na segunda parte do ensino fundamental para o ensino médio, porque isso consolidaria a nossa noção de cidadania e também nos formaria enquanto cidadãos, né? Então, assim, eu acredito sim que algo de bom virá a partir da obtenção desse conhecimento, e eu espero realmente que vocês absorvam, sejam capazes de absorver e abrir as mentes, os ouvidos e o coração para o entendimento dessas teorias e a aplicação na profissão da gente enquanto policial militar, não é verdade? Nós somos a ponta de lança do sistema de justiça criminal no Brasil e, como tal, devemos mostrar às pessoas que, diferentemente do que muitas pessoas pensam, nós sim sabemos como nos portar diante do cidadão, e eu tenho certeza que os senhores e senhoras exercerão essa profissão com muito zelo, com muito denodo e com muita inteligência, tanto inteligência intelectual como inteligência emocional. E para isso é necessário que nós saibamos nos posicionar acerca de temas polêmicos, porque é aí que nós
mostraremos o nosso diferencial, certo? Então, como eu falei, eu tive acesso ao que são direitos humanos em 2014, mas eu cresci ouvindo, principalmente dos jornais de meio-dia, que os direitos humanos só iam para a porta da cadeia proteger bandido. E quando eu entrei no curso de Direito, eu vi que não. Na verdade, isso é uma parcela que, infelizmente, ganha voz em detrimento das outras, né? Mas, por exemplo, como nós veremos adiante, o nosso direito à liberdade, o nosso direito ao exercício do voto, o nosso direito à propriedade, à liberdade, à vida em si, tudo isso é direitos humanos. E nós, sim, somos detentores dessas garantias. O Estado deve, sim, promover toda a proteção necessária para a efetivação e a garantia desses institutos, certo? Então, eu gostei muito das palavras do jurista Ricardo Castilho, porque ele fala e traça de forma bem destacada a importância dos direitos humanos num contexto histórico, num contexto que antecede a minha e a sua existência. Então, a abolição da escravatura é direitos humanos, porque o que é a escravidão senão a ideia de que você detém poder sobre a vida de outra pessoa? É você comprar uma pessoa, é você dispor da vida daquela pessoa, é um objeto, é você tratar a pessoa como coisa, é a coisificação da espécie humana. Isso é totalmente abominável e impensável nos dias de hoje, mas há alguns anos, e não muito tempo atrás, isso era uma prática corrente e comum. E com certeza, sem sombra de dúvidas, os abolicionistas eram, para a ordem vigente, as pessoas mais execráveis da sociedade, né? E hoje em dia a gente não consegue conceber um mundo, uma sociedade na qual eu disponho totalmente da vida de outra pessoa, da liberdade de outra pessoa, né? Outro ponto bastante importante que o autor pontua é a emancipação da mulher, né? Nós somos mulheres, estamos agora conquistando nosso espaço. Foram lutas travadas há muitos séculos, há muitas décadas, que tiveram suas conquistas e que nos fizeram chegar onde estamos hoje. Ainda há muito a se conquistar, mas eu acredito que nós estamos paulatinamente mostrando nosso valor social e temos certeza de que um dia viveremos em uma sociedade na qual mulheres e homens são iguais. Somos iguais? Somos iguais. Iguais, porém diferentes, né? Mas ainda há muito que ser conquistado. Como ele fala, né, nós por muito tempo fomos rebaixados à condição de inferioridade, tanto que, por exemplo, não existia direito ao divórcio nos casos, e por aí eu quero destacar, né, o direito ao divórcio nos casamentos, nos matrimônios nos quais não existia amor nem respeito. O divórcio não deveria ser um direito porque, teoricamente, casamentos deveriam ser muito felizes, casamentos deveriam ser uma fonte de amor, de reciprocidade, de respeito, mas infelizmente nem sempre essa é a realidade de todo mundo, né? Violência doméstica está aí para provar que nem todos os matrimônios acabam com um final feliz. Outro ponto também que nós vamos ver é a questão das grandes guerras mundiais, né? A Primeira e Segunda Guerra. Principalmente a Segunda Guerra foi um marco mundial, histórico, na consolidação dos direitos humanos, e é a partir daí, por que a Segunda Guerra é tão importante, né? Porque a Segunda Guerra é a que vai marcar exatamente a positivação efetiva desses direitos universais para o mundo. Então, nós teremos aí, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma resolução da ONU, escrita em 1948, que estabeleceu para os estados signatários uma série de direitos e restrições no caso de descumprimento dessas políticas, né, de adoção para os estados membros. Então, a repetição das tragédias de Hiroshima e Nagasaki seria a consequência de uma ordem jurídica internacional que não absorvesse o respeito, por exemplo, à vida e à dignidade da pessoa humana. A Segunda Guerra Mundial deixou um saldo aí de 45 milhões de mortos. Então foi uma devastação em todo o mundo, principalmente ali na Europa Ocidental. E esse fato gerou um receio, um temor mundial da própria extinção da espécie humana na Terra, né? Então,
Por isso que a Segunda Guerra Mundial ela marca exatamente esse ponto de ruptura entre uma ordem jurídica que era inexistente e uma ordem jurídica de direito internacional que vai realmente ter seus efeitos e propalar seus efeitos até os dias de hoje, por exemplo. Então, como os senhores já devem ter visto, senhores e senhoras já devem ter visto, a filosofia de polícia comunitária, ela diz respeito justamente a essa questão da consolidação da democracia no nosso país, né? O processo de democratização do país passa pela aceitação da ideia de que nós somos todos seres humanos, todos dependentes e merecedores da ordem jurídica do Estado. Ou seja, que nós, enquanto profissionais de segurança pública, ao sermos investidos da nossa farda, ao sermos investidos da autoridade estatal, temos papel essencial na consolidação do processo de democratização do país. Democratização essa dada através do reconhecimento de que nós somos personagens essenciais na construção de uma imagem positiva do indivíduo enquanto Estado e do Estado enquanto indivíduo. É uma relação simbiótica que deve ser estabelecida e de respeito também. Então, a partir do momento em que eu respeito o cidadão, eu ao menos espero que ele também me respeite de volta. Além disso, a filosofia de polícia comunitária também contribui para o alargamento da percepção de cidadania no seio da sociedade. E é exatamente isso que eu falei. Nós, enquanto policiais militares, a partir do momento em que nós temos essa concepção muito forte, essa instituição de cultura, de paz, de manutenção da ordem pública, de respeito ao cidadão, de valorização também da nossa profissão, nós estamos contribuindo sobremaneira para o alargamento dessa percepção. A pessoa que recebe os nossos serviços vai se perceber enquanto cidadã. E nós também devemos nos perceber enquanto cidadãos. Bem, o conceito de direitos humanos, ele abarca diversas vertentes, né? Eu trouxe aqui 3 vieses de observação do conceito de direitos humanos para serem observados, que a doutrina estabelece como sendo 3, né? 3 conceitos que seguem aí o viés de direitos naturais, o conceito de direitos humanos em sentido estrito senso, e o conceito de direitos humanos segundo direitos fundamentais. E aí eu gostaria de abrir um parênteses, para em apertada síntese, estabelecer uma diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Direitos humanos diz respeito à vigência de uma ordem internacional, a uma proteção universal, internacional, global, certo? Ao passo que direitos fundamentais são aqueles direitos garantidos na ordem jurídica interna dos países. Então, por exemplo, quando nós vamos observar o artigo 5º da nossa Constituição Federal, estamos falando justamente de direitos fundamentais: segurança, vida, integridade física, direito à liberdade. Já falei, né, várias vezes, vou falar aqui várias vezes sobre o direito à vida, à liberdade e à propriedade, que são considerados direitos de primeira dimensão. Isso aí a gente vai ver mais à frente. Então, a priori, essa é a distinção que a gente deve fazer: direitos humanos internacionais, direitos fundamentais internos. Então, os direitos naturais, eles são oriundos da teoria do justnaturalismo, que prega que os direitos são inerentes à condição humana. Então, em qualquer lugar do mundo, se eu for para a Malásia, eu terei direito à vida e direito à liberdade. Em nenhum lugar do mundo eu posso ser privada da minha liberdade sem um devido processo legal, e nem posso morrer por besteira, sabe? Comprei um pão, não recebi o troco devido, vou matar o dono da padaria. Não. Seu direito à vida, ele é inerente à sua condição de humano, e não importa onde você esteja. Então, os direitos naturais são aqueles direitos inerentes, né, íncitos à condição de ser humano, como vida, liberdade e propriedade, por exemplo. Direitos humanos em sentido estrito são os direitos defendidos pelo justnaturalismo, que são os direitos naturais, positivados, ou seja, escritos
pertencentes a uma ordem jurídica vigente que tem poder coercitivo estatal. São os direitos defendidos pelo justnaturalismo positivados em acordos internacionais, como tratados e convenções. Existe uma celeuma, existe uma discussão na doutrina acerca da concepção de tratados e convenções. Alguns dizem que tratados, na verdade, são estabelecidos bilateralmente entre países, outros que convenções fazem menção a acordos internacionais multilaterais, ou seja, que envolvem mais de 2 países signatários. E essa é a concepção que eu vou adotar, certo? Como tratado sendo um acordo entre 2 partes, entre 2 estados soberanos, e convenção como sendo um acordo internacional travado multilateralmente por mais de 2 ou 3 países, certo? E traz consigo a ideia de reconhecimento e proteção. Então, até mesmo o jurista Norberto Bobbio falava sobre o processo de consolidação desses direitos humanos, os direitos do homem, né, como ele fala, que na verdade eles nasceriam como uma filosofia discutida nos cafés da vida, nasciam como filosofia, depois passavam a pertencer à ordem jurídica interna dos países enquanto algo estrito, específico, depois passavam a ser efetivamente universais, né? Direitos fundamentais são os direitos humanos em sentido estrito, ou seja, positivados em acordos, mas eles passam a pertencer ao ordenamento jurídico interno dos países e gozam, no caso do Brasil, do Estado, de garantias fundamentais, que são cláusula pétrea, não podem ser alterados, como previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Trata-se de inscrição legal. Bem, então, eu vou trazer aqui alguns conceitos para que vocês possam conhecer um pouco. Então, temos o conceito também da Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. Então, para a ONU, direitos humanos são uma garantia fundamental e universal que visa proteger os indivíduos e grupos sociais contra as diversas ações ou omissões daqueles que atentem contra a dignidade da pessoa humana. Na dicção de José Joaquim Gomes Canotilho, um importante constitucionalista português, as expressões direitos do homem e direitos fundamentais são frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e significado, poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos, dimensão justnaturalista, universalista. Direitos fundamentais são os direitos do homem, jurídico, institucionalmente garantidos e limitados espaço temporalmente, ou seja, dentro daqueles limites político-administrativos. Por exemplo, no Brasil, alguma coisa que alguma tipificação penal pode não ser a mesma lá no Chile, por exemplo, apesar de estarmos aí bem pertinho um do outro, né? Os direitos do homem arrancariam da própria natureza humana, e daí o seu caráter inviolável, intertemporal e universal, ou seja, não podem ser violados, independentemente do tempo que se passe. Vida é vida, liberdade é liberdade, propriedade é propriedade. E universal, porque não importa se eu esteja no Brasil, nos Estados Unidos ou na Indonésia, meus direitos à vida serão meu direito à vida será o mesmo. Os direitos fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. Então, vamos lá. Agora vamos perceber a previsão constitucional. Como eu já falei, acredita-se que direitos humanos sejam uma política de governo, né? Quando na verdade não. Direitos humanos não são garantias dadas há cerca de uma década ou um pouco mais de uma década, alinhada com uma certa ideologia partidária, política. Direitos humanos são garantias universais que foram estabelecidas mediante tratados e acordos travados por países soberanos e que na verdade tem previsão histórica, como nós veremos à frente. Vou trazer aqui uma linha do tempo para mostrar aos senhores e senhoras que essa ideia de que direitos humanos são fruto, produto de uma determinada ideologia política não tem raiz.
argumentativo, não tem lastro argumentativo para isso. Porque, na verdade, esses direitos, eles pertencem a todos nós. E já foram institutos consolidados há tempos. Agora, se passaram, teoricamente, recentemente, né, 88, nossa Constituição Federal de 88, se passaram para o nosso ordenamento jurídico interno há pouco tempo, então, isso é algo que nos diz respeito, né, mas existem já há bastante tempo. Então, na verdade, desde o preâmbulo, eu trouxe aqui o artigo 1º, mas na verdade, desde o preâmbulo, a Constituição Federal já deixa bem claro os seus objetivos acerca da construção de um novo Estado, após um processo de redemocratização que ocorreu no país. E não vem ao caso comentar, porque eu acredito que todos nós já saibamos, todos nós aí já ouvimos falar e estudamos incessantemente no ensino fundamental e no ensino médio o que aconteceu no Brasil antes de 88. Então, a previsão constitucional, principalmente no artigo 1º e artigo 5º, colocam, por exemplo, como fundamento, um dos fundamentos a dignidade da pessoa humana. Então, o artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, isso também é cláusula pétrea, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, e o seu parágrafo único diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos meios desta Constituição. Então, o nosso artigo 4º elenca os princípios, e nesse rol taxativo está a prevalência dos direitos humanos. Então, no artigo 4º, temos que a República Federativa do Brasil, que rege-se nas suas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. E no seu parágrafo único, o artigo 4º diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Aí temos, por exemplo, a ratificação do Mercosul. No artigo 5º, e é o artigo, eu acredito que mais famoso, né, da Constituição Federal, que trata, os senhores e senhoras estudarem bastante para o nosso concurso, e com certeza devem ter lido e relido incessantemente esse artigo. Ele trata justamente das garantias individuais, dos direitos fundamentais, que são cláusula pétrea da nossa Constituição. Então, ele determina e destaca, entre outros, inúmeros incisos, um rol extensivo de incisos, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São aí uma expressão do nosso justnaturalismo, dos nossos direitos universais, nos termos seguintes. E aí tem um rol taxativo, eu trouxe só alguns aqui a título de exemplificação. Então aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E esses pontos são previstos em tratados e pactos, por exemplo, dos direitos internacionais, civis e políticos, a gente vai ver mais na frente. O parágrafo 1º diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, em si, ratificando um tratado, esses destaques, esses artigos, esses tipos legais têm aplicação imediata. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, eles têm um rito bastante solene para modificação. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tem manifestado adesão, no caso do Tribunal Penal Internacional de Haia, situado em Holanda, nos Países Baixos,
e essa submissão tem caráter complementar. No caso se a jurisdição interna do Brasil não conseguir consolidar a efetivação desses direitos, dessas garantias, não conseguir reparar danos, esse pleito sobe para o Tribunal Penal Internacional. Então, no próximo bloco, nós veremos as características dos direitos humanos e vamos dar sequência à nossa aula. Até mais!